Vou iniciar aqui então a minha palestra. O tema dela é Programação orientada a interfaces no Angular. Bom, vou fazer uma breve introdução, né? Então, meu nome é André Rosário, eu sou pós-graduado em desenvolvimento web e mobile e hoje eu atuo como desenvolvedor front-end sênior na Shift, né? Então, estou focado ali no framework Angular. E eu também gosto muito de produzir conteúdos para a comunidade, né, a partir de vídeos e artigos, né? Então o pessoal aí falou como é importante, né, a gente compartilhar o nosso conhecimento, né? E eu faço das palavras ali do Graziel a minha também. Depois que eu comecei a compartilhar artigos, vídeos, né, a minha carreira deu um salto assim incrível, né? Então eu também compactuo com isso. Por favor, compartilhem conhecimento. Aí eu vou deixar aí alguns links, né, das minhas redes sociais, o meu blog, e inclusive convido vocês a acessarem o meu blog, andreorosario.medium.com. Eu estou regularmente ali postando vários conteúdos, principalmente sobre o Angular, né? Então esse ano aí eu meio que me dediquei a postar muito conteúdo, né, ali mais baseado no framework e em português, né? A gente sabe que a gente tem uma certa escassez de conteúdos ali sobre o Angular na língua portuguesa. A gente encontra muita coisa na gringa, mas não muito aqui em português, né? Então eu estou sempre ali postando artigos um pouco mais avançados, né, para o pessoal, né? A gente sabe que a gente tem alguns cursos mais básicos ali, né? Como, por exemplo, da Loiane, que todo mundo conhece, né? Ela é incrível, mas às vezes falta algum outro tipo de conteúdo e eu gosto muito de estar postando aí, né? Então fica o convite aí para vocês. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre interfaces, né? Quando a gente está começando a estudar sobre programação orientada a objetos, ali na faculdade mesmo, né, a gente sempre entra nesse ponto sobre a interface, né, e o que seria esse cara. Uma definição muito interessante de uma interface é que ela isola do mundo exterior os detalhes de implementação do seu software, né? Então, ali na modelagem do negócio do seu software, antes de escolher as tecnologias, né, antes de definir o que você vai usar para o front-end, o que você vai utilizar para o back-end, né, para banco de dados, etc., né, a gente acaba fazendo o modelo do nosso negócio, né, do que a nossa aplicação precisa. E aí é que entram as interfaces, né? Elas são como esses contratos. E ela tem essa definição. A gente acaba criando muitas classes, né, ali mais voltado para o paradigma orientado a objetos, e na interface ela define o que uma classe deve fazer, porém não como fazer, né? Então é como se ela fosse um contrato para as nossas classes. E qual que é a definição dela, né? Ela não possui a implementação dos métodos, elas somente declaram um conjunto de métodos. Então, vamos ver um exemplo de como a gente pode implementar uma interface aqui no TypeScript. Então, aqui nesse exemplo, eu trouxe aqui uma interface chamada pagamento, e aí eu tenho uma propriedade chamada valor, do tipo number, e um método chamado pagar, né, do tipo boolean. Ele vai retornar um booleano. Então, por exemplo, pode dar tanto certo esse pagamento, como pode falhar, né? Então, ele retornaria esse boolean. Então, seria essa interface, né? A gente não tem a implementação do método, né? A gente tem o contrato dele. E aqui, nesse exemplo, eu trouxe duas classes que implementam essa interface de pagamento. Então, a primeira ali é a classe boleto, né? Então, dentro da classe boleto, aí sim eu coloco a implementação de fato dela com base na minha interface pagamento. Então, eu coloquei ali, por exemplo, o valor de 100, né? E a implementação do método pagar de fato. Ali eu só coloquei um return true. E embaixo eu tenho uma outra classe, né, chamada cartão de crédito, que também implementa a interface pagamento, né, que também tem as mesmas propriedades. E aqui, percebam que a classe cartão de crédito também implementa mais uma interface, no caso, a parcela, né? Então vamos imaginar uma aplicação de e-commerce, né, onde o usuário pode selecionar lá o método de pagamento. Então ele poderia selecionar tanto o boleto quanto o cartão de crédito. E ambos os métodos são um pagamento, né? Então os dois implementam a interface de pagamento, porém somente com o cartão de crédito você vai poder parcelar a sua compra, né? E uma vez então eu implementando a interface de parcela, então obrigatoriamente eu preciso definir o método que tem naquela interface lá. No caso seria o definir quantidade de parcelas, né? Então o usuário vai poder
por exemplo, selecionar em quantas parcelas ali ele quer fazer o pagamento, né? Então, essa é uma característica da interface, né? A gente pode colocar várias interfaces dentro de uma classe. E uma vez que a gente implementa, né, uma interface, obrigatoriamente você precisa colocar os métodos que estão dentro dessa interface. E trazendo aqui, né, mais para o contexto do Angular, então, quando a gente está ali criando componentes, né, ali, principalmente pelo CLI, né, então a gente dá um ng generate component, por exemplo, ele gera lá todo um boilerplate para a gente, né, o HTML, o CSS e o TypeScript. E normalmente, quando a gente gera um componente, o Angular já traz ali o método ngOnInit, né, o famoso ngOnInit, um lifecycle hook, que normalmente a gente coloca configurações iniciais, né, logo para iniciar o nosso componente. E percebam que quando a gente cria esse componente, né, que tem esse método ngOnInit, ele vai automaticamente implementar uma interface, no caso, a interface onInit. Né? Então, essa interface ela é nativa do próprio Angular, que diz exatamente isso que eu tinha falado. Né? Obrigatoriamente, você precisa ter o método ngOnInit. Né? Então, vai ser esse método que vai ser o responsável por inicializar ali o componente. Então, uma vez que você remove o método ngOnInit, o TypeScript vai reclamar ali para você, ó, você está com a interface onInit, mas você não declarou esse método, né? Então, o Angular também trabalha bem ali com essa questão de interfaces, não só como interfaces, mas como vários outros aspectos, né, da programação orientada a objetos, né? Então, fazer uma comparação, por exemplo, com o React, né, da vida, que acaba pendendo um pouco mais ali para o paradigma funcional, né? O Angular ele bebe bastante da fonte da programação orientada a objetos. Então, uma vez que a gente tem ali uma certa base, né, da orientação a objetos, isso acaba ajudando muito no aprendizado, né, com o framework Angular. Tá, você falou aí sobre interfaces, né, beleza. Mas aí quando a gente está criando aplicações Angular, né, a gente acaba criando os nossos modelos, né? Então aqui eu trouxe um exemplo de um modelo de usuário. Então geralmente quando a gente precisa criar esses caras, né, a gente cria lá uma pastinha chamada models e a gente pode colocar os modelos lá da nossa aplicação. Então nesse exemplo de usuário eu tenho lá o ID, o nome, sobrenome e data de nascimento. Beleza. Então é isso que é a interface? Sim, também faz parte da interface. Porém, não é exatamente esse tipo aqui de interface que eu estou abordando aqui na palestra. Né? Esse seria mais um caso de tipagem mesmo. Tanto que o TypeScript possui até uma palavra-chave ali chamada type, que a gente também pode ter o mesmo comportamento da interface. Nenhuma das duas está incorreta, né? Então é totalmente viável, né? E até mais utilizado ali a palavra interface. Porém, a gente pode também declarar, fazer esse mesmo tipo de declaração a partir do type, né? E o type ele tem algumas coisas a mais ali do que a interface. Então, ali nesse exemplo, eu criei um type, né, chamado usuário tipado, que recebe a interface usuário. Então, ali a gente consegue fazer outras coisas. E aí, então, a dica que eu dou aqui, né, o meu conselho por favor, tipem todos os seus modelos, né, tipem tudo que der ali na sua aplicação, né, não deixem nada com N, tentem evitar o máximo ali o N, os seus companheiros de trabalho vão te agradecer e o seu eu do futuro também vai te agradecer, né? Então, não tem nada melhor do que você estar programando e o seu editor de texto ali tá te trazendo o que aquele objeto tem ali dentro, né? Então, e outras várias vantagens, né? Claro. Então, isso melhora muito a qualidade do nosso desenvolvimento ali no dia a dia. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as vantagens, né, de se utilizar essas interfaces. Então, primeiramente, ela aplica esses conceitos da programação orientada a objetos, como encapsulamento e polimorfismo. E ela também possui, com as interfaces, a gente tem uma facilidade maior em construir softwares com uma alta coesão e um baixo acoplamento. Né? O que significa acoplamento? Acoplamento é a intimidade que uma classe tem com uma outra classe. Né? Então, quanto mais uma classe conhece, né, os métodos, os atributos de outra classe, mais íntima ela é da outra. Né? Então, mais acoplada ela é.
E isso é muito ruim para a manutenção do seu software, né? Então, você acaba tendo componentes, classes, serviços muito grandes e fica cada vez pior de dar manutenção, né? Então, quem nunca teve que mexer lá em um componente gigantesco, a gente faz uma pequena alteração e isso acaba gerando um bug em outro lugar que você nem sabia que existia, né? Então, você acaba trazendo bugs que você nem percebe. Então, isso é um sinal que a sua aplicação está com uma baixa coesão e com um forte acoplamento. Então, uma boa prática é a gente sempre deixar as nossas classes, né, desacopladas, né, dessa forma elas acabam sendo mais coesas, né, então elas não têm intimidade com outras partes do sistema. E falando um pouco aí sobre boas práticas, né, e essas questões, a gente acaba entrando aí num tópico chamado Solid, né? O que é um Solid? São basicamente 5 letrinhas aí, né? Então cada uma dessas letras significa um princípio aí de boas práticas, já reconhecidas ali, né, há muito tempo na programação, né? Então esses princípios foram colocados ali pelo Robert Martin, né, o famoso Uncle Bob. Ele não criou todos os princípios, mas ele que trouxe esse termo do Solid, né? E aqui eu gostaria de destacar duas letrinhas, né, desses princípios, que estão bem relacionadas ali às interfaces. A primeira delas é a letra I, que significa o Interface Segregation Principle, né, ou o princípio da segregação de interfaces. Ele simplesmente diz que interfaces específicas são melhores do que uma única interface de propósito geral. Então aqui vale lembrar daquele exemplo que eu dei ali no começo, né, das classes de boleto e da classe de cartão de crédito. Então, na classe de cartão de crédito, ela tinha duas interfaces. Eu poderia muito bem criar somente uma interface ali de cartão de crédito, que teriam todos os métodos lá que ele precisaria, funcionaria da mesma forma. Mas dessa forma, a gente estaria acoplando ali funcionalidades demais, né? E aí entra naquele mesmo termo que eu tinha falado do autoacoplamento, né? Então, quanto menores as suas interfaces forem, né? Quanto mais coesas elas ficarem, melhor, né? Então a gente consegue acabar segregando essas interfaces, né? Como foi o caso. Então no cartão de crédito eu pude segregar duas interfaces ali, né? Então o cartão de crédito é tanto um pagamento quanto uma parcela, né? E o outro princípio é a letra D, chamada Dependency Inversion Principle, ou o princípio da inversão de dependência. Esse princípio diz que módulos de alto nível devem depender de abstrações e não de classes concretas, né? Quem que são essas abstrações? Elas podem muito bem serem as interfaces, né? Então, e ainda mais, né, esse princípio ele tem tudo a ver com o Angular, né? Então, no Angular a gente tem ali o sistema de injeção de dependências, né? Então, ele se aplica perfeitamente com esse princípio, né, da inversão de dependência, que a gente vai ver mais para frente. Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Bom, falei bastante aqui, né, de teoria, então a gente acaba explicando. Então essas teorias, essas boas práticas, elas são muito bonitas, né, muito legal de se falar. Tá, mas e os exemplos reais, né? Como que eu posso aplicar essas boas práticas, né, essas interfaces ali nos meus projetos do dia a dia, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos utilizando o Angular de como que a gente pode fazer para implementar de uma boa forma nessas interfaces. Então, o primeiro dele é esse case aqui de descartando alterações. Então, quem nunca acessou um site onde você precisava preencher um formulário lá de cadastro, e ele teria vários campos ali, né? Você teria que preencher várias informações. E sem querer, você foi lá e clicou em um outro link e simplesmente perdeu todas as informações, né? Então você cadastrou ali todos os seus dados e entrou em um outro link e perdeu tudo. Você teria que preencher tudo novamente, né? Então, muitas aplicações acabam tendo uma guarda para isso, né? Um bloqueio como esse do GIF aqui que eu coloquei. Então, uma vez que você ainda não salvou o seu formulário, você está clicando ali em um outro link, ali no caso a outra página, o navegador pode te dar uma mensagem, ó.
Você realmente deseja sair dessa página sem realizar as alterações, né, sem salvar o seu formulário, né, então essa é uma guarda que você pode fazer, uma feature bastante bacana, né, para essa questão de formulários. E como que a gente pode implementar esse tipo de recurso dentro de uma aplicação Angular? E aí, eu apresento a vocês as guardas de rota, né? Então, elas são muito famosas, principalmente quando a gente está criando autenticação, né? Então, a gente quer proteger algumas rotas onde, por exemplo, só o usuário que estiver logado pode acessar aquela rota, né? Então, isso é muito comum da gente criar uma guarda de rota para isso, né? E a gente utiliza, por exemplo, o método canActivate, né? Pode ativar, né? Então, se o usuário, por exemplo, não estiver logado, ele simplesmente não vai poder acessar essa rota. Então, esse seria a guarda de rota canActivate. Porém, o Angular também pode fazer exatamente o contrário, que seria o canDeactivate, né? Então, pode desativar o componente, que aí a gente pode implementar esse recurso. Então, ele também é uma guarda de rota, e aí aqui é um exemplo perfeito de como as interfaces podem funcionar de uma forma muito legal no Angular. Então vamos ver aqui o código, né? Então eu tenho uma classe chamada pode desativar guard, né? Então essa seria a minha guarda de rota. E aí ela implementa uma interface chamada canDeactivate. Então aí mais uma interface nativa do Angular, né? Então o que ela diz? Uma vez que você implementa essa interface, você precisa ter o método canDeactivate, né? Então ele que vai ser o responsável pela lógica ali de verificar se você pode sair daquele componente ou não, né? E aí é que entra a parte mais legal. Dentro do método canActivate, você vai passar por parâmetro o seu componente, né? O componente que você quer fazer a verificação. Então ali nesse exemplo eu trouxe lá o componente. Porém, aí é que tá. Eu não tô tipando diretamente o meu componente lá de formulário. Eu estou utilizando uma interface, né, uma abstração. Então, se a gente olhar um pouquinho mais acima, tá lá a nossa interface chamada desativa componente, né? Então a gente já tinha verificado como que funciona ali o esquema da interface. Essa interface desativa componente, eu tenho somente um método que retorna o booleano, nada mais. E a minha classe, né, a minha guarda de rota, só enxerga essa interface. Ela não enxerga o meu componente de fato de formulário. E aí no meu método eu simplesmente chamo lá o pode desativar dessa minha interface, né? Então aqui a gente já fez aqui o exemplo do princípio da inversão de dependência, né? A minha guarda está dependendo de uma abstração, né, e não de uma implementação concreta. E aqui a gente tem, por fim, o exemplo do componente de fato, né? Então eu tenho aqui o meu formulário component, que implementa duas interfaces, olha que bacana. O onInit, né, que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Então o onInit vai inicializar ali o meu formulário a partir do form group, que vai ter ali, por exemplo, o campo de nome. E eu tenho também implementada a minha outra interface, chamada desativa componente, né, que é a mesma interface que a minha guarda de rota implementa. Olha só que interessante. E aí, como a gente já entendeu que uma vez implementando uma interface, obrigatoriamente você precisa declarar o método dela, no caso é o método pode desativar. E ali eu faço a minha condição, né? Se o form está como dirt, né? Então se o usuário já digitou ali, né? Já mexeu no formulário, então eu retorno aquela mensagem para o usuário, né? Aquela mensagem que o navegador vai dar. Se não, eu retorno true e ele pode sair do componente sem problema nenhum. E aí é que está a grande sacada, né? Se futuramente a gente possuir outros componentes que também precisam, né, desse tipo de implementação, basta a gente implementar a interface desativa componente, né? Então, não necessariamente a lógica do método pode desativar pode ser a mesma, né? Às vezes pode ter ali uma outra condição, mas uma vez implementando a interface desativa componente, a gente pode muito bem utilizar a mesma guarda de rota, que essa pode desativar guard, né? Então a gente está fazendo uso ali de um reaproveitamento de código utilizando as interfaces. Bom, agora vamos para o segundo exemplo, que é o exemplo do CRUD, né? Então essa palestra está cheia de letrinhas aqui, né? Então
o CRUD, né? O que é esse cara? Então, acho que muitas pessoas conhecem o que é um CRUD, né? Trabalham diariamente ali desenvolvendo CRUDs, né? Mas quem não conhece, o CRUD também, cada letrinha significa uma operação. No caso, o create, o read, update e o delete, né? Então, são 4 operações básicas de armazenamento persistente. Seriam a listagem, a criação, atualização e deleção, né, de registros, né? Então, é muito comum em sistemas ali a gente estar desenvolvendo CRUDs, né? Então, o que acontece? Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui da empresa onde eu trabalho, na Shift, né? A gente acaba desenvolvendo muitos CRUDs. E o que isso acaba acontecendo, né? Muitos desses CRUDs são muito semelhantes, né? A gente acaba utilizando os mesmos componentes, os mesmos comportamentos, as mensagens, né? Então, tem uma série de recursos que são compartilhados para todos os CRUDs, né? E seria muito ruim se a gente tivesse que toda hora ficar copiando e colando, né, todas essas implementações, né? Então, isso vai contra vários princípios aí da programação. Então, qual que foi a primeira ideia implementada, né, para a gente tentar reaproveitar ao máximo, né, a implementação de um CRUD? Então, a primeira ideia lançada foi da de criar uma classe abstrata, né, então chamada CRUD Base Service. E dentro dessa classe abstrata, né, então, só ali fazendo uma breve introdução, né, uma classe abstrata, você pode, outras classes podem herdar dessa classe, né, e aí ela vai ter a implementação desses métodos. Então, a gente tinha lá uma CRUD Base Service, que tinham esses 4 métodos, né, do CRUD. Então, teria o método criar, o método alterar, método excluir e método listar. Beleza, perfeito. Então aí os CRUDs foram sendo criados, né, com base nessa classe abstrata e em outras classes abstratas também, né, que o CRUD tinha algumas coisas a mais ali, como algumas implementações de lock e unlock, né, e muitas outras coisas ali, né. Então tudo isso com os primeiros CRUDs foram sendo reaproveitados com base nessas classes abstratas, né. Então a gente tinha, por exemplo, um serviço lá que fazia o extends, né, herdava do CRUD Base Service, e aí o desenvolvedor não teria o trabalho de ficar criando toda hora esses métodos, né? Então, essa foi a primeira implementação. Ela foi muito interessante, né? Os CRUDs estavam saindo, porém alguns problemas começaram a ocorrer. E aí, então, eu trouxe aqui um exemplo meio que fictício, mas acabou acontecendo, né, de outras formas. Então vamos supor que aí eu teria um cadastro de um CRUD, né, no caso, de usuário. Porém, esse não seria um CRUD, né, seria só as letras C, R e U. Você não poderia deletar os usuários, né? Então, mas ainda assim, eu ainda queria continuar usando essa CRUD Base Service, né? Eu não queria ficar implementando toda hora e repetindo esses métodos. Eu queria tanto cadastrar, o listar e o alterar, mas eu não queria o método excluir. Então, beleza. Você vai lá, herda a CRUD Base Service, porém aí a gente tem um pequeno problema. Uma vez que a gente herda uma classe abstrata, obrigatoriamente você precisa implementar todos os métodos dessa classe abstrata. E aí o que começou a ficar o sistema? Ficou mais ou menos dessa forma. Então eu tenho lá o método excluir, que não faz absolutamente nada, né? Então eu até coloquei o comentário aqui, que esse método excluir não faz nada, porque esse CRUD não tem exclusão. E ainda ele dá uma justificativa. Eu só queria poder usar essa classe abstrata sem precisar desse método, puxa. E vou lá e retorno um nulo, né, só para dizer. Então isso começou a acontecer demais, né, em vários métodos. E isso acaba ferindo vários princípios ali, né, principalmente os princípios do Solid, né, e outros. Então a gente acabou tendo muitos desses métodos que não tinha implementação nenhuma, só para poder cumprir com o contrato das nossas classes abstratas, né? Então isso começou a ocorrer aquela questão do forte acoplamento, né? Então as nossas classes começaram a ficar muito acopladas, a gente não conseguia dividir de uma forma melhor elas. Então aí tem uma frase muito famosa chamada
prefira composição ao invés de herança, né? Por quê? Porque a herança tem muito esse propósito aí de gerar um forte acoplamento, né? Uma vez que a gente herda uma classe, né, abstrata, a gente acaba tendo que implementar muitos desses métodos e às vezes esses métodos a gente às vezes nem precisa, né? Como foi esse caso do CRUD que não tinha exclusão. Então é muito mais interessante a gente utilizar a composição. E aí é que entra todo esse fator das interfaces, da segregação das interfaces, né? A gente poder implementar só o que a gente precisa, né? E foi exatamente isso que a gente fez no nosso sistema. A gente acabou refatorando essas classes abstratas e trocando elas por pequenas interfaces. Então, vamos ver como que ficou agora Andrew? Caiu. Vou botar a galera aqui pra gente trocar uma ideia enquanto ele volta. O cara caiu, pô. Opa, o Andrew caiu, cara. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, normal. Eita, Pois menino cara. Andrew. Não acontece. Acontece, Tecnologia. né? Acontece. Ao vivo tem dessas coisas, né, cara? Office quem ao faz vivo. faz Não tinha como cair daqui no a evento pouco- presencial, né? Não Pelo tinha. menos não pra plateia presencial lá agora. Se cair no evento dar um presencial tempo é pensado. pior que cair de É cara. um tombo, né? Machuca, né? Cair no presencial, pode machucar um braço, uma Mas daí perna. volta rápido, né, cara? É, Não vai ser muito grande. Limpa, Assim. A assim. não ser que seja de um palco, assim, que a gente tenha conseguido um auditório muito bom, né? Boa, Eu boa, achei gente. que a minha internet tinha caído. Cara, por É. um momento eu também achei que Eu fosse a também, minha. também fiquei na dúvida também. Todo mundo, inclusive a nossa audiência aí, as pessoas que estão assistindo. Tudo Olha, bem, ô, Andrew? Tá torcendo pro Vasco, mano? Caiu aí? Caiu. Caiu. Ixi, caiu. Perdeu muito agora? Espera aí, Você não deixa tinha eu... reparado? Não tinha reparado, eu só ouvi um barulho. Explicando pra caralho, pá. É, cara, eu acho. Onde que parou de... Cara, Caramba. acho que É a um segunda maior- minutinho só. Segunda frase mais falada da pandemia depois do seu microfone estar desligado. Você Tô caiu. falando no mudo. Caraca, não acredito. Vocês podem falar onde que eu parei aqui para eu voltar o slide, Cara, pessoal? volta um minuto mais ou menos. Mais ou menos um minutinho, Andrew. Volta um pouco mais. Eu acho que Eu acho você que tava parou aí. falando. Né, acho que você tinha passado desse slide, tava falando de composição versus herança. Beleza, aqui tudo bem? Eu acho que Isso. foi por aí que você parou. Beleza, Acho que é aí. tranquilo. Show. Vai Tá, lá, cara, Manda a arrasa bola aí. aí, Andrew. Tá transmitindo normal agora, né? Agora tá normal, tá Sim, normal. sim. Beleza. Bom, então, Valeu. peço perdão aí, pessoal, eu não estava olhando aqui, né, que eu tô só com um monitor, então não tô conseguindo olhar aqui. Bom, então, voltando aí, o que eu estava comentando, né? Eu estava comentando que a gente estava refatorando todas as nossas classes abstratas em pequenas interfaces. Então, como que ficou ali a nossa classe abstrata, né, que sumiu, e agora a gente está utilizando as interfaces. E olha só como é que ficou agora o nosso usuário service. Ele implementa as minhas 3 interfaces ali. Então eu tenho a minha interface de cadastro, interface de alteração e listagem, né? Então eu tenho lá o método cadastrar, o método alterar e o método listar, né? Meu cadastro feliz, minha alteração feliz, minha listagem feliz. Não preciso mais do meu método de excluir, né? Então, uma vez que eu não tenho ele ali, eu não preciso utilizá-lo, né? Então, se eu precisasse, bastava eu colocar ali a minha interface de exclusão e implementar um método, né? Então, aí a gente consegue utilizar o princípio, né, da segregação de interfaces. Beleza, tudo bonito, tudo incrível, mas cadê o ganho disso, né? Então, uma vez que a gente está utilizando
interfaces, né, e não mais as classes abstratas, a gente volta naquele mesmo problema do início, né? Então, a gente vai ter que implementar de novo os métodos, né? Então, como a gente não está utilizando mais a classe abstrata, como que vai ficar isso? Então, de que adianta utilizar essas interfaces se eu tenho que repetir todos esses métodos aí, né? Então, qual que é a grande vantagem desse cara? E aí é que está a sacada. A gente não vai mais injetar os nossos serviços nos componentes, e sim as interfaces. Vamos fazer o uso ali da inversão de dependência, né, da letrinha D do Solid. Então, vamos ver aqui um exemplo de como a gente pode fazer isso, por exemplo, num componente, né, no cadastro component. Então, anteriormente, eu tinha lá o meu usuário service, né? Então esse cara não vai ser mais utilizado, ele vai embora e agora eu vou utilizar a minha interface, né? Então eu estou injetando aqui a minha interface de cadastro, né? Então faz muito sentido, uma vez que o meu componente de cadastro ele só precisa enxergar a interface de cadastro, né? Então agora a gente está dando espaço para a nossa bela abstração. Então aí eu posso colocar um método cadastrar no meu componente e utilizar da minha interface. Incrível, maravilhoso. Beleza, então conseguimos fazer essa refatoração. Vamos lá rodar o projeto para ver então, né, essa nova abstração funcionando. E aí a gente toma aí um erro na cara do Angular, né? Então, se a gente inspeciona o elemento lá, a gente percebe que deu um erro falando ali que esse tipo de injeção de dependência não é compatível com o Angular, né? Então, putz, que estranho. Então, significa que esse tipo de dependência o Angular não vai entender. Então, ele está até ali dando uma dica, né? Então, ele pode ser, por exemplo, um tipo primitivo, como uma string, ou então uma interface. Então, acabamos de descobrir que o sistema de injeção de dependências do Angular não aceita uma interface. E aí, o que a gente vai fazer? Então, investigando ali um pouco mais no código, o lint pode nos dar ali uma dica, né? Então, se você está abrindo o editor de texto, caiu de novo? Caiu de novo? Não, tá aqui ok? tá normal. Tá normal, André. Ah, então beleza. Achei que tinha caído de novo, perdão. Deixa eu ver no YouTube lá, não. Tá normal também. É que o pessoal ali estava comentando que tinha caído. Tá ok, né? Tá ok, tá ok. Beleza. Valeu. Bom, então, voltando aqui. A gente tem lá, por exemplo, no VS Code, uma vez que a gente coloca lá uma interface dentro do nosso constructor, né, o próprio lint pode dar o erro ali para a gente. A gente passa o mouse em cima e aí ele fala no suitable injection token para o nosso parâmetro de cadastro. Então, o que ele está falando ali? Considere utilizar o decorator inject para especificar o injection token, né? Então, o que esse cara está falando ali? 2 vezes ele falou desse injection token, né? Será que pode ser isso que eu posso utilizar, né, na minha aplicação? E é exatamente isso, né? O lint já nos deu essa dica. Então, apresento para vocês aqui um carinha chamado injection token. Então, trouxe aqui a definição diretamente da documentação do Angular. Então, vamos entender o que esse cara é. Então, utilize o injection token sempre que o tipo que você está injetando não for concreto, não tiver uma representação em tempo de execução, como ao injetar uma interface. Então, perfeito, é exatamente isso que a gente estava procurando, né? Então, a gente tinha injetado uma interface, mas o Angular não entende essa interface, né? E aí, então, o injection token serve para exatamente isso, né? Para a gente injetar esses tipos aí que não são concretos. Então, vamos ver ali como que a gente pode criar um injection token, né? Então, eu tenho, por exemplo, o meu arquivo lá, TypeScript, e eu tenho a minha interface de cadastro. Mais simples impossível, né? Então, eu tenho lá simplesmente o meu método cadastrar. E só, bastante coisa. E logo abaixo, eu declarei uma const chamada cadastro injection token. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um new, né? Instanciei a classe injection token, nativa do Angular, e aí eu passo um tipo para ela. No caso, o tipo dela é o tipo cadastro, né, da minha interface. Olha só que interessante.
E ainda, como primeiro parâmetro, eu posso passar uma chave, né, uma descrição do qual que é a definição desse meu injection token. No caso, eu coloquei ali o meu super injection token de cadastro. Então, a gente criou o nosso primeiro injection token. E aí, como que a gente pode aplicar ele, né? Então, mais uma vez, a gente volta ali no princípio da inversão de dependência, né? Então, a gente está construindo lá o nosso CRUD, né? Vamos imaginar que a gente está fazendo lá o CRUD de usuários e a gente tem o nosso módulo, né? Então, a gente vai dividindo a nossa aplicação em módulos e eu tenho, por exemplo, o meu usuário CRUD module, né? Então, ali no meu módulo, eu posso ter as declarations, né? Então, por exemplo, todos os componentes ali do meu CRUD de usuário, né? Posso ter os imports, posso ter os exports. E aí, então, no providers, né? Ali no nosso array de providers, aí é que a brincadeira começa a ficar interessante. É aqui que eu posso aplicar a inversão de dependência. Então, veja o que foi feito aqui. Dentro do meu array de providers, eu tenho um objeto que eu coloco minha chave provide, que vai ser o meu injection token, né, que eu tinha criado anteriormente, que é o cadastro injection token. E aí eu coloco use class para o meu usuário service. Então, o que esse cara aqui significa, né? Então, fazendo isso, eu estou falando assim para o Angular, ó, quando o meu componente visualizar lá o meu cadastro injection token, na verdade, eu quero que você utilize o usuário service, né? Então aí é que está a grande sacada, né? Então uma vez que você acaba vendo ali um pouco mais do Angular avançado, né? Então toda essa questão de providers é muito interessante, esses conceitos que o Angular traz para a gente, né? Então aqui é um exemplo perfeito onde a gente pode utilizar o nosso injection token, que aí ele dinamicamente, né, vai apontar para qual classe que ele vai utilizar, né? Então eu tenho uma abstração, né, que é uma abstração de cadastro, então todos os meus CRUDs podem utilizar ela. Então cada módulo vai usar uma classe diferente, né? Então no meu CRUD de usuário, eu chamo o meu use class para utilizar o usuário service, né? Então essa que é a grande sacada. A gente acaba utilizando muito, né, esse tipo de provider, né, existe o use class, use value, entre outros, a gente acaba utilizando bastante em testes unitários, né, para a gente fazer os mocks, né, e os spies das nossas dependências, né. Então, esse é um recurso bastante poderoso do Angular. E por fim, então, vamos voltar agora sim no nosso componente genérico de cadastro, né. Então, agora sim, no meu constructor, né, eu tenho lá o meu injection token. Então, eu estou utilizando o meu decorator inject, né, então esse decorator vai dizer lá para o Angular, ó, agora sim eu tenho uma dependência que pode ser injetada, né, então eu estou injetando o meu cadastro injection token, e aí sim eu declaro lá a minha propriedade cadastro e posso colocar o tipo dela, que obviamente é do tipo cadastro. E agora sim, eu consigo fazer a utilização dela. Então, novamente, eu tenho lá o método cadastrar e consigo fazer o uso dela, né? Então, aqui vale um adendo também, que uma vez utilizando esses injection tokens, né, aqui nesse exemplo, eu coloquei o use class diretamente no módulo do meu componente, mas você também pode utilizar esses mesmos providers no escopo do componente, né? Então você pode colocar ele tanto no módulo quanto no componente, né? Então dentro do decorator component, né, você tem lá um array de providers. Você poderia muito bem pegar, né, esse trecho de código aqui e colocar para o escopo do componente, né? Então aí essa questão da inversão de dependência vai servir ali para o escopo do componente e os seus componentes filhos também, né? Então aí vale você modelar o que mais faz sentido para a sua aplicação. Bom, então, antes de finalizar, né, eu gostaria de deixar esse adendo aqui. Então, eu gostaria de falar que, por favor, utilizem as interfaces com sabedoria, né? Então, não é porque, beleza, aprendi a utilizar as interfaces, né, super da hora, né, estou usando várias boas práticas, então vou pegar o meu projeto Angular e vou remover todos os meus serviços e vou começar a criar um monte de interface, um monte de injection token ali, né? Por favor, não faça isso, né? Você vai acabar só aumentando a complexidade do seu sistema, né? Você vai acabar fazendo um over-engineering ali
né, e as outras pessoas vão achar muito mais complexo o seu sistema para dar manutenção. Né? Então, a dica que eu quero dar aqui é que você deve analisar cada contexto para verificar se você deve ou não utilizar as interfaces. Né? Então, varia muito do contexto. Né? Se você tem ali um serviço muito simples que você utiliza em 2 componentes, não tem por que você fazer, né, todo esse trâmite aí. Né? É muito mais compensador você simplesmente injetar o seu serviço ali, né? E aí todo o sistema de injeção de dependências do Angular vai fazer todo o trabalho para você. Agora, nesse caso aqui, né, nesse caso de uso do CRUD, para a gente foi muito útil, né, porque a gente acabou utilizando em vários lugares, né, e a gente precisava ter essa flexibilidade. Né, então, esse é um caso que valeu muito a pena a gente utilizar interfaces, né, aliados ali ao Injection Token. Né. Então, a dica que eu dou é analise o contexto, né, antes de sair implementando as interfaces no seu projeto todo. E aí, então, outro exemplo bastante legal, né, que você pode utilizar interfaces é, por exemplo, em bibliotecas de terceiros. Né? Então, vamos imaginar que você está instalando ali uma biblioteca no seu projeto, como, por exemplo, um Socket.io da vida. Né? Você quer fazer uma comunicação em tempo real com o servidor. Então, você vai lá, instala o Socket.io, mas aí, ao invés de você utilizar a dependência de fato do Socket.io ali nos seus componentes e nos seus serviços, você pode criar uma abstração. Né? Então, você pode criar lá uma interface de socket, né, que aí sim a sua biblioteca vai implementar, né, essa interface. Né? Então, a gente faz essa inversão aí. Né? Então, uma vez que você tem lá essa interface, você não precisa ficar jogando as dependências diretamente no seu componente. Qual que é o ganho disso? Então, futuramente, se um dia você precisar trocar, né, por exemplo, essa biblioteca, não quero mais usar o Socket.io, né, então quero usar uma outra biblioteca, basta modificar ali a sua classe, né, a sua abstração de socket, que aí você não vai ter trabalho nenhum para sair refatorando os componentes. Né? Então, esse é um caso bastante legal, né, onde as bibliotecas ficam dependentes do seu sistema e não o contrário. Né? Uma vez que você tem muita dependência de biblioteca, fica muito difícil para você substituir elas. Né? Então aí também é um bom uso de interfaces. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar aqui na palestra. Muito obrigado. Queria deixar aqui alguns links. Então deixei aqui o conceito de interfaces, né? Aqui um wiki geral, né? do conceito de interfaces na programação orientada a objetos. O link aqui da documentação do Angular, né, sobre os Injection Tokens. Também coloquei aqui um artigo que eu escrevi sobre o princípio da inversão de dependência no Angular, né, que trata bem exatamente o que eu tinha falado aqui na palestra. E também tenho aqui um repositório de exemplo no GitHub, onde eu aplico algumas boas práticas de Angular, que inclusive eu faço aqui esses exemplinhos aqui de inversão de dependência utilizando Injection Tokens. E é isso. Muito obrigado.